Você acha que as perguntas importantes que você tem na mente não têm resposta? Tem sim. Assista esse vídeo até o final e você irá obter a resposta. Olá, eu sou Iramar Ferreira e esse é o canal Verdades que você precisa saber. Já fizemos um vídeo com esse tema, como o reino de Deus assumirá o controle. É o vídeo de número 1. Nós estamos fazendo hoje o segundo vídeo com o mesmo tema, como o reino de Deus assumirá o controle, de número 2. Então, para que Jesus assumisse o controle, ele precisava tomar uma ação. E nós devemos aqui nos lembrar de uma orientação que ele deu quando esteve na terra e que ficou registrada aqui no livro de Mateus. O Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, nós vamos entender aqui uma coisa importante que Jesus mandou que os seus discípulos fizessem. Exatamente na oração, mais conhecida como oração do Pai Nosso, está escrito dessa forma no capítulo 6, versículos de 9 ao 12. Lemos juntos assim, ó. Portanto, orem do seguinte modo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Vamos desenrolar um ponto aqui, que é a vontade de Deus ser feita, tanto no céu quanto na terra. Isso nos dá a entender que a vontade de Deus, na época que Jesus veio à terra, não era feita também no céu. Então havia alguma coisa errada. Que coisa era? Era que Satanás e os demônios ainda tinham entrada e saída livres no céu. Então, quando Jesus foi entronizado como rei do reino de Deus, essa foi a primeira ação de Jesus como rei. Note aqui no livro de Apocalipse, no capítulo de número 12. Apocalipse, no capítulo 12, vamos ler junto aqui os versículos de número 9 a 12. Veja, diz assim, ó. Assim foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente original, o chamado Diabo e Satanás, que está enganando toda a terra habitada. Ele foi lançado para baixo a terra e os seus anjos foram lançados para baixo junto com ele. Ouvi uma voz alta no céu dizer: agora se realizou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado para baixo o acusador dos nossos irmãos, que os acusa dia e noite perante o nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho deles, e não amaram a própria vida, nem mesmo ao encarar a morte. Por essa razão, alegrem-se, ó céus, e vocês que residem neles. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vocês com grande ira, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Então, Jesus, como rei do reino de Deus, tomou como primeira ação expulsar Satanás e os demônios do céu. O destino para a terra, como mostra aqui, eles foram lançados para baixo. Então eles foram lançados para a terra. E aí o texto está dizendo para nós aqui, olha, que no céu haveria alegria, mas na terra teria problemas. E muitos problemas, porque o versículo 12 diz: ai da terra, porque o diabo desceu a vocês. E diz ainda que ele tem grande ira, porque sabe que tem um curto período de tempo. Isso quer dizer, então, que Satanás causaria problemas graves na terra. E quando se deu isso aqui que aconteceu? Quando se deu
essa expulsão de Satanás do céu. Vamos ver aqui no capítulo de número 24 de Mateus, nós vamos entender aqui que os discípulos de Jesus perguntou a ele sobre esse acontecimento. Então, eles fizeram a seguinte pergunta, olha, 24, versículo de número 3. Ele disse assim, ó, enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele em particular e disseram, diga-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da sua presença e do final do sistema de coisas? Eles queriam saber quando é que seria o fim desse sistema de coisas, ou chamado fim do mundo, como as pessoas dizem. Então, eles perguntaram. Jesus respondeu da seguinte maneira. Vamos ler alguns versículos aqui, para que a gente tenha entendimento. Olha, o versículo de número 4 para frente diz assim, olha, em resposta lhes disse, cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e notícias de guerras, cuidado para não ficar apavorados, pois essas coisas têm de acontecer, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, haverá falta de alimento e terremotos num lugar após outro. Todas essas coisas são o começo das dores de aflição. Então as pessoas os entregarão à tribulação e os matarão, e vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Percebe aqui uma característica do fim desse sistema de coisas? Foi o que eles perguntaram. Qual seria o sinal da presença de Jesus e do fim do sistema de coisas? Então Jesus fala aqui dessas condições, que o homem, ele faria muitas coisas, inclusive muitas coisas ruins, e sofreria as consequências disso. Quando fala aqui de guerras, de nação se levantar contra nação e reino contra reino, é guerras. Quando fala de muitos virem em nome dele, nós vemos aí muitas religiões falando a respeito de Jesus, ensinando a respeito de Jesus. Então, isso está acontecendo. E vem acontecendo desde quando Jesus foi entronizado como rei do reino de Deus e expulsou Satanás do céu. Por quê? Lá diz que ele estava irado e diz lá o seguinte, ai da terra e do mar, porque desceu a vocês o diabo. Então, ele causaria muitos problemas. E qual foi um dos primeiros problemas que ele causou assim que foi expulso do céu? Foi a Primeira Guerra Mundial. Porque ali foi exatamente uma das coisas que Jesus cita aqui. Nação se levantar contra nação e reino contra reino. Já chamou Primeira Guerra Mundial porque não havia existido outra. Então essa foi a primeira. Daí vieram ainda umas guerrinhas no meio e depois a Segunda Guerra Mundial em 1945. E de lá para cá, várias outras guerras menores. Foi o que ele disse aqui, sinais de guerras, relatos de guerras. São esses de lá para cá. Então, a entronização de Nosso Senhor Jesus Cristo, olhando para as informações, isso aconteceu em 1914, quando se deu início à Primeira Guerra Mundial. Bom, se você quiser, pode ler mais aqui a respeito desse assunto. Mas, nesse caso aqui, nós estamos vendo que essa foi uma das ações de Jesus. Qual a segunda ação? Ele disse que as boas novas do reino tinham de ser pregadas. João 3, versículo de número 16, e também 17, versículo de número 3. Note aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo de número 16. 3,16 tem a primeira ação. Diz assim, ó.
Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Isso está acontecendo ainda hoje. Desde os tempos de Jesus, continua acontecendo. As pessoas podem se beneficiar da morte de Jesus Cristo, o sacrifício feito por Jesus. Ele veio à Terra com esse objetivo: dar a vida pelas pessoas, ensinar as pessoas sobre Deus e também falar sobre o que o reino de Deus faria. E aí ele mandou dar uma orientação. Na realidade, ele orientou as pessoas que deveriam fazer assim. Aqui no capítulo 17, também desse capítulo, ou aliás desse livro, João 17, versículo 3. Ele diz aqui para as pessoas o que significa elas terem vida eterna, ou para que elas tenham vida eterna. Diz o texto assim, 17:3 de João: e isto significa vida eterna, que conheçam a ti o único Deus verdadeiro e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Bom, se você quer saber um pouco a respeito de Deus e de Jesus, tem 2 vídeos antes explicando quem é Deus, quem é Jesus, também o que é o Espírito Santo. Então, esses você pode acessar nos links aí embaixo, né, nas descrições dos vídeos, que você vai encontrar esses vídeos aí. E aí, você pode ler mais a respeito disso também nos evangelhos de Marcos, no capítulo de número 13, e também no livro de Lucas, no capítulo de número 21. Mais à frente, faremos um outro vídeo para mostrar o que o reino de Deus fará no futuro. Nesse aqui nós concluímos sobre como o reino de Deus assumirá. Como é que ele vai fazer para assumir esse... Então, primeiro, ele já assumiu e já está fazendo aquilo que nós estamos vendo hoje. Os frutos de Satanás ter sido expulso do céu, a terra está aí colhendo esses frutos que não são bons. Mas, além disso, tem as coisas boas, que é a pregação das boas novas, ensinando as pessoas como elas podem se libertar desse sistema que Satanás implantou no mundo. Ou seja, fazer aquilo que Deus pede para fazer. E isso está na Bíblia. E isso está disponível para todas as pessoas alcançarem o conhecimento, fazer o que Deus espera delas e assim alcançar a vida eterna. Se você gostou desse conteúdo, se isso te ajuda de alguma maneira, acione o sino, dê o seu like e se inscreva no canal, para que você possa receber as notificações de vídeos novos. Tá bom? Muito obrigado, até mais!